Querido irmão, querida irmã, previsão do tempo para hoje. É tempo de servir o Senhor, de servir na vinha do Senhor. Com alegria nos colocamos diante da palavra de Deus para escutarmos o que Ele tem a dizer e construir em nosso coração o seu reino. Vamos ouvir hoje o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 ao primeiro pedacinho do versículo 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos essa parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós? Que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados, assim seja. Meu querido, minha querida, até um tanto quanto longo esse trecho do Evangelho, mas Jesus conta uma parábola a respeito do reino que é bastante interessante para que nós reflitamos enquanto caminhamos neste mundo com a nossa vocação. Estamos no mês de agosto, no mês em que a igreja reza para que todos possam atender esse chamado que Deus faz a cada um de maneira especial e assim correspondemos ao plano de Deus, plano de salvação para a nossa vida. Quando Jesus diz que o reino é como a vinha de um patrão que chamou os trabalhadores para trabalharem desde a madrugada até a tardinha, ele quer dizer que todos nós temos um chamado especial e nossos chamados não são iguais. Cada um tem um chamado específico num momento específico e cada um no momento em que Deus decide. Esse é o Kairós, quando a graça de Deus vem até nós, quando o chamado vem até nós e nós respondemos afirmativamente. A graça de Deus começa a operar em nós e assim nós percebemos a salvação acontecendo em nós. É claro que aqueles trabalhadores que estavam desde madrugada ficaram zangados no final porque eles receberam a quantia igual àqueles que trabalharam, que foram contratados no finalzinho do dia. Acontece que no reino de Deus, todos nós somos iguais. Aqueles que já trabalharam muito, aqueles que trabalharam pouco, porque cada um, conforme a sua possibilidade, conforme o chamado, conforme a graça de Deus. Mas o tempo pertence a Deus, como as riquezas de seu reino também pertencem a Ele. Nós não temos direito. O que nós fazemos é trabalhar na vinha do Senhor e acolher o seu reino, acolher a sua graça. Não tem assim diferença entre quem é mais bonito e quem é mais feio, quem é mais inteligente e quem não é tanto, quem é mais rico, quem é mais pobre. Não há diferença.
Todos que aceitam o chamado para trabalharem na vinha do Senhor, então recebem a sua graça na mesma medida, recebem a paz, recebem a salvação. Vamos viver dessa maneira. Se temos um ministério, temos um chamado na igreja, vamos viver isso com alegria. Se nós achamos que somos mais importantes que outros dentro da igreja, estamos errados. Todos somos iguais porque filhos de Deus, porque membros do mesmo Senhor, participantes dos mesmos sacramentos, das mesmas graças de Deus. Feche os seus olhos um pouquinho comigo e vamos rezar assim. Senhor nosso Deus, que alegria nós sermos chamados para trabalhar na Tua messe. Obrigado, Senhor, porque esse trabalho é muito dignificante. Esse trabalho nos preenche o ser. A moeda de prata que está no Evangelho para nós, Pai, é a Tua presença, é a Tua graça, o Teu amor. Obrigado, Pai, porque esse salário para nós é mais do que suficiente. Obrigado porque nós aceitamos esse trabalho por misericórdia. O Senhor nos achou vagando e nós, comprometidos com o Teu Evangelho, nós queremos viver trabalhando na Tua vinha. Obrigado, Pai, que o Teu reino aconteça entre nós. Amém. Meu querido, minha querida, venha sobre você o seu chamado, também o seu trabalho na vinha do Senhor, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.